Fala, turma, Marcão na área para fazer aqui mais uma análise em ação com o panorama aí dessa semana, semana do dia 25. A gente tem um cenário internacional bem forte. Eu vou passar sobre o nosso mercado que está encerrando agora, né? Agora são 5 horas, está encerrando aqui, fazendo análise de fechamento. Vou passar pelos principais ativos, pelo dólar, enfim. Vou passar também pelas oportunidades que a gente tem em andamento para você poder acompanhar. Então vamos lá, vou reduzir agora a minha câmera aqui e passar para você olhar a tela. Turma, Ibovespa visitando aqui a casa dos 115 mil pontos. Dentro desse cenário vale a pena a gente entender ainda que não tem, né, nenhuma projeção aqui para fazer pivô de baixa, né, ou ainda para fazer a retomada do toque da resistência, tá? Por enquanto nada no radar nesse ponto, é aguardar, né? O mais certo é que ele venha testar aqui a região dos 114 mil pontos, tá? Mas por enquanto nada muito certo ainda. Então a gente aguarda esse toque para ver se faz aqui um fundo duplo ou alguma coisa nessa condição. Esse cenário está sendo refletido nas principais ações, tá? Eu estou passando aqui a Vale, olha só, a Vale está num cenário muito interessante de alta, né? Então a gente está dentro do suporte aqui dos R$65, que é um suporte que já vem sendo acionado desde lá do ano de 2020, né? Um ponto de bastante flexão. Você pode perceber aqui, ó, toda vez que a gente pega, né, na região aqui de 2020, 2021, 2022, quando a gente atinge a região dos R$65 com a Vale, Vale sobe na sequência, tá? Então a ideia é que não temos operação ainda, por quê? Porque Vale pode vir aqui para baixo, tá? Na região dos 58, ou ela pode simplesmente fazer algum tipo de pivô, né? Manter de fato, olha só, essa pequena consolidação. Opa, essa pequena consolidação que a gente tem aqui, ó, na beira aqui entre os R$60 aproximadamente aqui e os 70. Claro que eu tô no gráfico semanal, é uma situação super operacionalizável aí no swing trade, tá? Mas por enquanto nada no radar. A gente percebe, ó, agora com um pouco mais de detalhes, né, aquela consolidação, né? Então trabalhando com o gap, ó, a gente tem ela aqui, ó, aquela consolidação presente, tá? Então, por enquanto, nada a se fazer ainda, é só aguardar mesmo a movimentação do mercado, né? Como falei, Vale pode vir aqui, ó, até a região do 61. Espero que, se fizer isso, ela alinhe um pivôzinho pra gente aqui e continue dentro dessa condição, tá? Vou passar aqui pela Petrobras. Petrobras dentro de um cenário, ó, que é uma operação das que a gente tem em andamento, né? A expectativa, pelo menos a minha, né, é que Petrobras venha fechar esse gap aqui, que está apontado na casa aqui dos R$31 aproximadamente, né? Já deixou alguma coisa aqui de padrão de candle, né, parecidos com estrela cadente, que sinalizam um topo. A ideia é que ela venha para baixo, tá? Embora tenhamos aí um cenário mais conturbado essa semana com relação ao internacional, a ideia é que venha para baixo. A gente deixou um stop aqui para cima dos 35, a ideia é aguardar. Falando um pouquinho do setor de transportes, né? A gente está com o Rail 3 em aberto, o Rail 3 dentro desse cenário aqui, ó, para evoluir para a região dos 21, 22, mais ou menos, que é onde está o alvo da nossa operação, né? O fato curioso aqui de Rail 3, né, a antiga AU Logística, é que a gente tem aqui, ó, 3 topos importantes, né? O mercado sinalizou para ela aqui 3 topos e ela tem respeitado. Então a ideia, né, na primeira oportunidade caiu, na segunda oportunidade caiu, eu vou acreditar na continuidade dessa tendência de que ela vai cair outra vez, tá? Então a operação é dentro desse cenário. Vou passar aqui pelo Bradesco, tá? Situação aí do gráfico diário agora no Banco Bradesco, olha só. Na verdade eu vou colocar aqui no gráfico semanal para ficar mais nítido um pouquinho, né? Gráfico semanal de Bradesco já trabalhando com vendas, né? Então a ideia é que o processo venha nessa configuração até os R$12, né? Então o Bradesco sairia dos atual 14, né? 14 até os 12, sendo, na minha melhor projeção, um pivô de alta, né? Então faz aqui um pivô de alta, não, desculpa, uma retração de alta aqui, ó, para depois jogar para baixo, mas ele pode simplesmente consolidar e depois continuar caindo, tá? A gente já tem média de 200 períodos apontada para baixo, as médias de médio e curto prazo bem apontadas para baixo. Não vejo reversão de tendência no Banco Bradesco por enquanto não, tá? Então a minha ideia é o que fica mais claro aqui, de mais esperançoso, né, é o pivôzinho de baixa aqui, né? Então agora eu fui para o gráfico diário só para ficar mais nítido, tá? Ele retestar aqui a região dos 14,70 como resistência e depois voltar a cair. Já é um cenário, turma, um pouco diferente aqui com relação ao Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem um suporte confirmado aqui na casa dos 43, 42,5, 43, que a ideia é que rompa isso aqui para baixo, tá? Ainda não temos nada claro, né? Por quê? Porque numa ideia de gráfico semanal,
né? Embora uma retração seja muito bem-vinda, ele pode continuar subindo, tá? Pode sentir somente a primeira retração de FIBO aqui como suporte, ó. Eu vou fazer aqui para você poder acompanhar, fazendo, cadê o Fibonacci? Tá aqui, ó. Tá aqui o Fibonacci, ó. A gente pega dessa última perna aqui, ó, tá? Ela pode sentir somente essa primeira retração aqui, ó, dos 38,5 e continuar subindo, tá? Então, por enquanto, nada no radar com relação ao Banco do Brasil também, tá? CSN, Gerdau vão seguir a mesma linha da Vale dentro daquele cenário, tá? Aquela linha da Vale que testa aqui a zona de suporte e volta a subir, e seguimos nessa condição. Vou falar um pouquinho dos ativos de segunda linha, turma. Vou falar um pouquinho aqui dos ativos de segunda linha para a gente poder entender um pouquinho da Rent 3. Olha só, a Rent 3 é um ativo bem interessante para swing trade, né? A gente está olhando para ele já há algum tempo, ó. Ele atingiu o nosso alvo de swing trade aqui, ó, tá com 12,92 de queda, né? Em todo esse processo de queda. A ideia é agora que ele continue caindo e venha aqui para a região dos 54,70, certo? 54,70. Então, agora eu vou falar do dólar, falar um pouquinho do dólar. Dólar aqui no gráfico diário, a gente tá naquele enrosco do dólar ali na região dos R$5, né? Que não ata nem desata, já faz algum tempo aí, desde julho, né? Que não sai da região dos R$5 como resistência, e aqui na parte inferior dos 4,80 como suporte, tá? Dentro desse cenário, nada se fazer no dólar ainda, né? A não ser aguardar movimentação, seja de pivô de alta, seja aqui, né, de pivô de baixa, né? Então, só para sinalizar para você de maneira mais efetiva, o pivô de alta seria esse cara aqui, ó, né? E eu vou fazer o amarelinho aqui, o pivô de baixa, para a gente poder visualizar, ó, tá? Então, visualiza aqui, né? Aqui, ó, tá? Seria mais ou menos aqui, né? Dentro desse cenário, nada a se fazer, tá? Gráfico diário tá aqui. O que tem de oportunidades do dólar é no day trade, tá? Então, gráfico de 15 minutos, por exemplo, nos mostra aqui uma grande efetividade de trabalhar, por exemplo, no curto prazo com o dólar para venda, tá? Então, fez aqui um topo duplo, a ideia é de trabalhar com venda, mas é muito prematuro dizer isso aqui no gráfico de day trade, que o mercado está fechando, ainda tem toda uma série de informações para amanhã. Turma, deixar um recadinho importante para você, se você quiser análise do seu ativo aqui, né, ao vivo eu faço para você, é só você deixar nos comentários aí que eu faço análise para você. Se você quiser acompanhar a parte 2 aqui do Análise em Ação, é só chegar dentro da área VIP, tá? Todo cliente VIP do Marcão aqui do Descomplica Investimento tem lá acesso a todo o gama das ações do Ibovespa com essa análise semanal. É bem importante, tem também os artigos lá que a gente passa e as oportunidades do momento, tá? Seja na renda fixa ou na renda variável, tá lá disponível para você. Beleza, turma? Mais um recadinho, que é o último, no caso, para você acompanhar o nosso podcast, o Invest Express e o Invest Talks, né? São dois podcasts dentro do Spotify. O Invest Express eu traduzo ali para você as notícias do mercado financeiro de uma maneira simples, como elas afetam o dia a dia das pessoas e principalmente o seu bolso. Tá lá, 3 minutinhos no Invest Express no Spotify. Já o Invest Talks, um conteúdo mais educacional, um conteúdo onde a gente bate mais um papo, também episódios super curtinhos, né? O Invest Express tem 3 minutos, o Invest Talks tem mais ou menos ali uns 10 minutinhos, 10 a 20, e aí você pode acompanhar o relato das pessoas, pode também entender como é que a coisa toda está funcionando por ali. Fica o convite para você participar também das mentorias, dos cursos, e acessa aí o descomplicainvestimento.com.br. Valeu, um abraço!